Fala galera, beleza? Marcão chegando novamente aqui na área para trazer as últimas novidades fresquinhas do Palmeiras aí para você. E já de imediato eu quero pedir para você que acompanha aqui o nosso trabalho e ainda não é inscrito, dá uma forcinha aí pra gente, se inscreva aqui no canal. É importantíssimo que você se inscreva, pois se inscrevendo você receberá todos os vídeos assim que a gente postar aqui no canal, tudo de primeira mão, sem contar que você está dando uma força muito grande aí para o nosso trabalho. O seu like também é importantíssimo, pois fará com que o YouTube entregue esse conteúdo por um maior número de pessoas. E o seu comentário também, ó, é importantíssimo, pois eu quero bater um papo, eu quero interagir com você aqui no canal. Eu também vou deixar um link aqui embaixo na descrição do vídeo de um curso que ele te ensina o passo a passo de como você se tornar um técnico em manutenção em celulares. Meu amigo, você já parou para pensar? Quase todos os brasileiros, eu poderia dizer, hoje eles possuem um aparelho celular. Portanto, essa profissão é uma profissão do momento. Nesse curso, você estará apto a aprender a consertar qualquer tipo e marca de celulares. Portanto, oportunidade única para você que quer ingressar numa nova profissão, para você que já cansou de trabalhar de empregado para os outros e quer se tornar o seu próprio patrão. Link aqui na descrição. E vamos iniciando o nosso giro de notícia, dando destaque total para o grande clássico Palmeiras e Corinthians. Meu amigo, como se diz aí na gíria do futebol, o Allianz Parque hoje ele vai tremer. Haja coração. Daqui a pouquinho, mais precisamente às 18 horas e 30 minutos, Palmeiras e Corinthians, eles entram em campo em uma partida válida aí pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro para fazer o chamado derby, do qual é um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma. E o nosso rival, ele vem para essa partida, eu poderia dizer, muito abalado. Isso é devido aí a fatos que aconteceram recentemente, do qual houve aí perda de treinador, classificação às duras penas da Copa do Brasil, derrota na última rodada do Brasileirão e até mesmo falas de lideranças do clube deixam bem claro aí que o momento vivido pelo time alvinegro, ele não é nada bom. O Corinthians, no momento, ocupa a 14ª colocação no campeonato, soma 3 pontos na competição. E uma derrota hoje, apesar de ser ainda início do campeonato, joga o Corinthians basicamente, se não na zona do rebaixamento, ele ficará bem próximo dela. Aí muitos aí vão dizer, mas é só início de campeonato, mesmo se perder tem muito tempo para o Corinthians se recuperar. E aí que mora o perigo, meu amigo. Time grande, quando entra nessa zona perigosa, para sair é muito difícil. A pressão é grande, a cobrança do dia a dia é enorme, e prova disso é que muitos gigantes aí do futebol brasileiro que entraram na chamada zona da degola ainda cedo na competição, eles não conseguiram se safar. Portanto, jogo-chave para o time alvinegro. Pois se perder, a turbulência irá aumentar. Se ganhar, o ambiente volta, obviamente, à serenidade. Para a partida de logo mais, o ex-jogador e ídolo corintiano Danilo irá comandar a equipe alvinegra nessa partida. Lembrando que Danilo, ele é técnico da categoria sub-20 do Corinthians. E o time corintiano, ele terá desfalques para essa partida. Entre esses desfalques estão o zagueiro Bruno Mendes, Caetano, meio campo aí Renato Augusto e Pedro. Esses atletas, eles se recuperam aí de lesões e não estarão aptos para participar desse grande derby. E para essa partida, um provável Corinthians que deve ir a campo, ele deve ter Cássio no gol. O sistema defensivo deve ser Fagner, Balbuena ou Murilo, Gil e Fábio Santos. O meio campo deve ser formado por Rony, Fausto Vera, Juliano. E lá no ataque deve ter Adson ou Matheus Araújo, Yuri Alberto e Roger Guedes. Já quando se diz respeito ao Palmeiras, o clima do elenco alviverde, ele é muito bom. O Palmeiras, no momento, ele se encontra na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro 2023, somando atualmente 4 pontos. Está atrás dos líderes Fluminense e Botafogo, que somam no momento 6 pontos após 2 rodadas. E também o Verdão fica atrás do Fortaleza, que soma os mesmos 4 pontos do Palmeiras, porém tem o melhor saldo de gol. Uma vitória hoje significa alavancar de vez o Palmeiras na competição, fazendo o Verdão chegar mais próximo da liderança. Portanto, além de tudo o histórico que envolve esse clássico, está em jogo também, meu amigo, a luta pelas primeiras colocações do Brasileirão. E ontem o elenco palmeirense fechou os trabalhos visando essa grande partida. Na tarde de ontem, os jogadores aí palmeirenses, eles fizeram 1 hora de ativação muscular no centro de excelência e depois os jogadores treinaram ultrapassagens, cruzamentos laterais e finalizações ao gol. Na sequência, houve uma atividade técnica em dimensões reduzidas do gramado e, por fim, alguns atletas aprimoraram ainda mais as cobranças de faltas. E para essa partida de logo mais, Abel Ferreira vai contar com o retorno do meio-campo Rafael Veiga. Ele também terá à disposição Rony e Mike, inclusive ambos já tinham atuado na última partida do Verdão contra Tombense.
Porém, eles participaram por pouco tempo. Já hoje, a tendência é que saiam jogando, pois já se encontram totalmente recuperados. O lateral direito aí, Mike, aliás, ele deve começar entre os titulares após a lesão aí confirmada do lateral Marcos Rocha, que deixou a partida aí contra Tombense sentindo um problema aí na coxa. Quanto ao atacante Rony, apesar de ele ainda treinar com uma proteção no antebraço, tem plenas condições de atuar nessa partida. E, como disse anteriormente, Rafael Veiga, ele também está à disposição de Abel Ferreira. Porém, meu amigo, a sua presença na equipe titular, ela ainda é incerta, podendo o Arthur seguir aí em sua vaga, fazendo a função ali de meio campo. Já o meio atacante Bruno Tabata, ele segue evoluindo no seu processo de transição física. O meio, inclusive, ele treinou com bola com o restante do elenco ontem, mas ainda não se sabe se será relacionado para esse jogo ou não. Portanto, Bruno Tabata ainda é dúvida. Sendo assim, o provável Palmeiras para o derby de logo mais, ele deve ter o Everton no gol. O sistema defensivo deve ser formado por Mike na lateral direita, Gustavo Gomes e Murilo deve completar o miolo de zaga e fechando aí o setor de defesa, Piquerez na lateral esquerda. O meio campo deve ser com Zé Rafael, Gabriel Menino e Arthur ou Rafael Veiga, e o trio de ataque deve ser composto por Dudu, Hendrick e Rony. O Verdão ele irá para essa partida com um ótimo retrospecto em clássicos. O Palmeiras, meu amigo, ele não é derrotado por Corinthians, São Paulo ou Santos há 7 jogos. A última derrota da equipe alviverde foi para o São Paulo em junho de 2022, pelo jogo de ida das oitavas de finais da Copa do Brasil, pelo placar de 1-0. E após essa derrota, foram 4 vitórias do time de Abel Ferreira, além aí de 3 empates. O último clássico disputado foi diante do Corinthians. Essa partida ela terminou empatada por 2-2 na Neoquímica Arena, válida pelo Paulistão. Os 2 gols alviverdes da época foram marcados pelo atacante Rony. E se abrirmos aí um pouquinho mais esse leque referente a clássicos, os números ampliam mais essa vantagem alviverde. Por exemplo, somando aí os últimos 12 clássicos que o Palmeiras disputou aí contra Corinthians, São Paulo e Santos, o Verdão tem somente uma derrota, 3 empates e consta aí com 8 vitórias. E nessa atual temporada, o Palmeiras entrou em campo em 3 oportunidades com os rivais estaduais. Todos os 3 jogos foram válidos pelo Campeonato Paulista. E nesses 3 clássicos aí disputados, somente agora, na temporada 2023, além do empate já citado aí contra o Corinthians, o Verdão ele ficou em outro empate sem gols aí com o São Paulo e venceu o Santos pelo placar de 3-1. Portanto, Palmeiras invicto na temporada quando se diz respeito aí aos clássicos. Portanto, tá aí, meu amigo, logo mais às 18h30, o Verdão com o estádio lotado, com um bom ambiente e com grande confiança, irá em busca aí do seu 7º ponto na competição. Vamos torcer para que haja um grande espetáculo e que esse grande espetáculo, ele culmine na vitória do Verdão. E agora uma informação rapidinha que se diz respeito à Copa do Brasil, mais especificamente o sorteio dos confrontos das oitavas de finais da competição nacional. No vídeo de ontem, eu já tinha dado a informação que o sorteio ele será realizado na próxima terça-feira, do qual é no dia 2 de maio. Porém, apesar de ter passado aí para você o dia, nós não tínhamos ainda o horário estabelecido que esse sorteio seria realizado. E ontem, a entidade máxima do futebol brasileiro, ela acabou com esse mistério. A CBF ela confirmou que o sorteio que definirá os confrontos das oitavas de finais da competição nacional, ele será realizado no próximo dia 2 de maio, ou seja, na próxima terça-feira, às 13 horas. E os jogos aí de oitavas de finais da Copa do Brasil, eles estão marcados para a semana de 17 e 31 de maio. E só para lembrar, nesse sorteio não haverá separação de potes, ou seja, todos os clubes estarão em um pote único, o que faz com que possa acontecer grande clássico já agora nas oitavas de finais da competição. Como dei exemplo ontem, pode pintar aí um Palmeiras e Flamengo, Palmeiras e Fluminense, Palmeiras e Atlético Mineiro, enfim, pode acontecer qualquer clássico já, meu amigo. Vamos ficar de olho aí e atento a esse sorteio que irá acontecer na próxima terça-feira às 13 horas. E agora uma nota rapidinha sobre a seleção brasileira sub-20. E calma, meu amigo, essa nota ela tem tudo a ver com o Palmeiras. E sabe por quê? Simplesmente pelo fato que no dia de ontem o técnico Ramon Menezes ele convocou 4 jogadores palmeirenses para a disputa da Copa do Mundo Sub-20, que irá acontecer a partir do dia 20 de maio na Argentina. Os palestrinos aí convocados para a seleção foram o goleiro Kaique, o zagueiro Michel e os atacantes Giovani e Kevin.
E o Palmeiras, ele foi o time que mais teve jogadores convocados nessa relação para o Mundial, onde o Brasil irá buscar o seu 6º título aí da competição. E a apresentação dos jogadores, ela está marcada para o dia 8 de maio, quando se iniciam os preparativos da Granja Comari, em Teresópolis, para a disputa aí do Mundial Sub-20. O Brasil, ele está no grupo D da competição e irá enfrentar na primeira fase Itália, República Dominicana e Nigéria. A estreia do Brasil está marcada para o dia 21 de maio, do qual será no dia de domingo. E o que chamou a atenção nessa lista aí de convocados foi a presença do atacante Giovani. Veja bem, eu não quero dizer que Giovani foi surpreso porque não merecia estar na seleção. Nada disso. Futebol, o garoto já mostrou que tem e ponto final. Porém, recentemente, o atleta, ele tinha sido convocado e o Palmeiras pediu a sua liberação. Aliás, o Verdão pediu na época a liberação de Giovani e mais 2, que foram o Hendrick e também o meio-campo Luiz Guilherme. Porém, dessa vez, a cúpula palmeirense já deixou claro que irá liberar o atleta para disputar a competição. E na sua explicação para naquele momento o Verdão não ter tido liberado o atacante, se deve ao fato que o Palmeiras entendia que anteriormente por Giovani estar aí em recuperação de lesão, seria importante deixá-lo primeiro cumprir um período de pré-temporada no clube. Mas agora o entendimento aí do time alviverde é de que liberá-lo para o Mundial Sub-20 pode ser bom para o seu processo de evolução técnica. Portanto, Giovani, meu amigo, ele irá disputar a Copa do Mundo Sub-20. A direção palmeirense, em conjunto com o departamento aí de futebol, definiram que no momento liberar o atleta para disputar o Mundial Sub-20 pode resgatar o futebol do garoto. Pois Giovani anda oscilando muito. Quando entra em campo aí, que por sinal, ultimamente anda sendo pouquíssimas vezes, o jogador, ele reveza entre alguns momentos bons e outros momentos sem brilho algum. E esse Mundial, na mente aí de Abel Ferreira, poderá elevar a moral do atleta para quando ele retornar ao Verdão, ele esteja mais confiante e também não oscilando tanto. Só ressaltando que Giovani, ele irá desfalcar o Palmeiras pelo período aí de basicamente um mês. E na entrevista aí cedida por Ramon Menezes após divulgar os atletas que irão disputar a competição, o treinador falou de 2 jogadores específicos que ficaram aí de fora dessa lista, que são os atacantes Hendrick do Palmeiras e Vitor Roque do Atlético Paranaense. Ambos eles não foram liberados pelos seus clubes. E o treinador aí, Ramon Menezes, ele disse que todo mundo perde com a ausência desses jogadores. Perde o clube, perde a seleção, mas tem que entender o lado do clube, que no momento enxerga que o jogador ele será mais útil para o clube ficando e não servindo à seleção. E que tem que aceitar e encher de moral aqueles atletas que estão agora no grupo. E agora, meu amigo, eu vou passar para você uma nota muito interessante. Bom, na realidade, trata-se de mais de uma curiosidade. E essa curiosidade aí, como eu disse anteriormente, ela ganhou uma imensa proporção no dia de ontem. Isso porque essa notícia, ela envolve nada mais, nada menos do que o nome de um dos maiores jogadores de todos os tempos. E esse nome desse grande atleta foi associado ontem com o nome do Palmeiras. Meu amigo, brinca. No dia de ontem, uma entrevista cedida aí para a ESPN Brasil, o argentino Max Biancucci, do qual ele é primo do craque do Paris Saint-Germain, Lionel Messi, e que inclusive já teve passagens aí no futebol brasileiro por Flamengo, Bahia e outros times. Ele relembrou uma história, meu amigo, de quando o Messi comprou uma camisa do Palmeiras quando era criança. Biancucci disse aí nessa entrevista que uma vez quando ele, seu irmão e Messi, eles vieram passar férias aqui no Brasil, quando ele tinha aí uns 13 anos e Messi ia ter uns 8 ou 9 anos, era muito novo, eles foram para Florianópolis, pois se trata de um local que os argentinos gostam muito. E Biancucci disse que chegando lá em Florianópolis, cada um deles compraram uma camisa de um clube de futebol. Biancucci disse que era uma feira aí que vendia várias camisas de clubes. Ele comprou uma do Flamengo e seu irmão comprou uma do Vasco. E o grande astro Lionel Messi, sabe que camisa ele comprou, meu amigo? Bom, simplesmente, ele comprou a camisa do maior campeão do Brasil. Isso mesmo, meu amigo. Lionel Messi comprou o manto alviverde. Por isso aí, modéstia à parte, Messi, ele foi tão abençoado assim no futebol. E Biancucci, ele ainda brincou nessa entrevista. Ele disse que jogou no Flamengo, da qual foi a camisa que ele comprou no momento. E realmente, Biancucci esteve no Flamengo. O seu irmão, que comprou a camisa do Vasco, também chegou a atuar no Vasco da Gama. E o argentino aí, Max Biancucci, brincou. Imagine se com
confirme também essa profecia e o Messi venha jogar aqui no Palmeiras? Meu amigo, tá aí. Para você que é supersticioso, será que dá para manter a esperança aí de Lionel Messi jogar algum dia aí no Verdão? O que você acha? Para você, o meu abraço. Até mais.